total para advogar, né? No inciso 1º do artigo 30, a gente vê que a proibição para advogar é só contra a entidade empregadora. Por exemplo, os servidores da Fazenda Pública, eles não podem ingressar uma ação contra a própria Fazenda Pública, né? O impedimento ele é só se tiver vínculo estatutário, como servidor público, por exemplo, ou vínculo de emprego entre defensor e pessoas jurídicas de direito público ou do direito privado vinculado ao ente federado, né? O impedimento ele é menos grave do que a incompatibilidade, já que a incompatibilidade ela é uma proibição total para exercer a advocacia, enquanto que o impedimento é parcial, né? É uma proibição parcial. Os que exercer atividades conforme exposto podem ter a inscrição na OAB normalmente, só que com algumas exceções, né? E é isso que entende o Conselho Federal na OAB, como eles dizem na emenda 05 de 2002. Já na emenda constitucional de número 45, trouxe um novo impedimento para a advocacia no artigo 1º, acrescentando o parágrafo único do artigo 95 da Constituição Federal, que estabeleceu que os juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Esse impedimento ele é caracterizado por não estar expresso no Estatuto da Advocacia, mas ele está na Constituição Federal de 88, como um impedimento de ordem moral e forense. Esse impedimento ele tem como intuito evitar que os ex-magistrados eles tenham facilidades, privilégios e para obter privilégios no andamento dos processos, né? Portanto, assim, os atos praticados pelos advogados impedidos, eles são nulos de pleno direito. E muito embora a Constituição Federal de 88 ela defenda o direito fundamental da pessoa humana, o livre exercício de qualquer profissão, né, e o princípio da legalidade, a gente pode ver que mesmo que a pessoa detenha tais quesitos para o exercício profissional, tem uns limites, né, os limites e as proibições sobre esse exercício da advocacia. E é isso, professora, porque o Marlon falou muita coisa que eu ia falar, para não ficar repetitivo. É isso. Até quando ele foi falando, eu fui tirando aqui o que eu ia falar que ele estava falando, então ficou isso. Uhum. Você complementou, então, ali com os juízes, né, com a Constituição, com a emenda. Isso. Ficou bom. A única coisa que você, tanto você quanto o Marlon não trouxeram foi julgados, né? Sobre a situação, de repente, de alguém impedido. Não sei se vocês chegaram a procurar. Eu até dei uma olhada, mas eu não coloquei no trabalho. Mas você chegou a encontrar alguma coisa? Eu encontrei um julgado que estava falando ali sobre a Fazenda Pública, né? Que era um advogado que ele trabalhava até na Fazenda Pública e ele tinha entrado com uma ação contra a própria Fazenda Pública. Tanto que quando eu coloquei ali no meu artigo sobre isso, foi porque eu vi esse julgado, né? Você colocou ali no trabalho? Não coloquei o julgado completo, mas eu citei ele ali. Deixa eu achar aqui aonde. Deixa eu abrir, tô abrindo aqui também. Cadê? E o pessoal da equipe do Marlon não acharam nada? Ali no segundo parágrafo, mais ou menos, no desenvolvimento, ali você vai achar a professora que eu citei como exemplo, né? Aham. Emenda, exercício E do professora? Oi? Nós pesquisamos, mas não colocamos no trabalho. Eu tenho um caso prático que eu presenciei aqui em Ponta Grossa, na Justiça Trabalhista. Era um servidor público federal, advogado, ele angariava clientela com outros escritórios e influenciava dentro do próprio processo. Foi descoberta a situação, ele foi processado e foi cassado a sua inscrição na OAB. Então, nós vimos várias pesquisas e julgados, só que não colocamos no trabalho. Mas Oi? Encontraram bastante coisa. Bastante coisa dentro desse impedimento. Basicamente, nós vimos na questão do servidor público federal.
ele exercendo as duas funções, trabalhando como advogado no órgão e procurando clientela e influenciando dentro dos próprios processos. E eu vi na minha vida prática. Outra situação que eu gostaria de perguntar para a senhora é a questão na Justiça Federal, eu fui designado como perito e o advogado me intimou como testemunha. E eu coloquei que não estava dentro de uma legalidade, que perito não pode ser testemunha. E o Mas juiz você me era intimou. perito no processo? Eu era perito no processo e o advogado me intimou como testemunha. Eu mandei 3 ofícios para o juiz federal comunicando o fato que eu não poderia exercer a função de testemunha, poderia exercer a função como um perito. Sim. Ele me intimou, levou até a Polícia Federal na minha residência. Eu fui e expliquei, eles ficaram todos envergonhados. Que absurdo. Isso foi uma situação, um absurdo. Até ele chamou indiretamente do advogado de burro. Como é que intima o doutor Juarez se ele é perito como testemunha? Meu Deus. Ele poderia ter pedido para você prestar um depoimento como perito na audiência para explicar a situação, mas como testemunha jamais? Como testemunha jamais. Eu até nem iria, mas eles iam trazer a força coercitiva e me levar de camburão, né? Eu falei com o Busato, não, Juarez, vá, é melhor não entrar em conflito, que daqui a pouco está cheio de carro da Polícia Federal na tua residência. O que os vizinhos vão dizer, né? Traficante de drogas, né? E outra situação também, professora, foi quando eu estava impedido de atuar como um perito num processo, isso foi na Justiça Estadual. Eu fui intimado como perito, só que eu estava impedido que o outro lado, o advogado que abriu alguma ação, era da minha família. Então, não tinha como. E a diretora me intimou, falou, você tem que fazer. Eu falei, não, doutor, não posso, estar impedido. Ela falou, então eu vou entrar com uma ação de desobediência. Eu falei, a senhora esteja à disposição. Até hoje estou esperando o processo. Então eu vi cada coisa como perito que... Aí, nesse caso, entraria impedimento na primeira situação, mestre? Ou não? De você ser testemunha? É. Sim, não pode, não é nem caso de impedimento, é um caso legal mesmo que não pode. Isso não é admissível, tá no Código de Processo, né? Não é só no Estatuto do Advogado. Isso é não tem como o perito ser testemunha, né? Como eu disse, você poderia ter, o advogado podia ter pedido para você prestar esclarecimento. Sim. Durante o fato que você fez a perícia, mas testemunha jamais, jamais. Você foi muito certo no que você fez. Agora, mas chegou o juiz federal ficou furioso comigo. Até o diretor da Justiça falou, olha, doutor Jair, não mandou prender porque o senhor tinha total razão. Eu deixei ele esperando 4 horas apenas. Eu liguei para Brasília, liguei para o Busato, liguei para o Mariano, né, os advogados da família, né? Falou, não, Juarez, vá, porque, pelo amor de Deus, não vale a pena. Eu fui, mas também fui furioso, né? Sim. Sem desrespeitá-los, né? Claro. Senão seria preso, né? Pois é, mas então, se eu contar... advogado novo, assim, para não ter noção? Não, advogado de renome. Por sinal, particular amigo meu. Ele ficou com uma vergonha na audiência que, meu Deus do céu. Eu fiquei bem quieto, né? Até o procurador falou, doutor Juarez, é só com um psiquiatra que acontece isso. Eu falei, não sei. Aí foi aquela gozação, descemos junto no elevador, todos os 3, né? O procurador da República e o advogado que me intimou como testemunha e não como perito. Gente. Cada uma, né, professor? Cada uma mesmo. Essa é boa, hein? Cada uma. Que vergonha ali. Agora também. Eu fiz uma perícia hoje no presídio, o diretor não queria que eu fizesse a perícia. Falei, não tem problema. Comunica ao juiz. Aí a coisa mudou, né? Mas por que ele não queria? Porque, por causa do coronavírus, eu falei, mas eu estou fazendo exame para coronavírus. Sim. Então, ele não pode me impedir a entrada. Eu falei com o diretor-geral, liberou na hora, né? Pois é. Então, desconhecimento de lei, né, professor? É complicado, né? Eu falo,
é tudo regulamentado, mas as pessoas não obedecem, por isso que tem que ter norma, né? Porque você não, se tem e não cumpre, imagina se não tivesse, né? Foi que eu falei para ele, não tem problema, não faça perícia, mas já vou comunicar ao juiz, pronto. Aí Sim. abriu as portas, né? Mas então Aí nós pesquisamos bastante, viu, professora? Oi? Pesquisamos bastante essa situação de impedimentos. Então vocês viram que tem Ótimo muito, tema. né? Tem muita demanda. Esse caso desse advogado trabalhista, não podemos citar o nome, porque eu seria antiética também, Sim. ele ainda pegava a causa só para ele. Gente. Era causa só para ele. E foi até caçado. Também conhecido meu, né? Caça Obrigado. mesmo. Tem situações que a gente vai estudar depois na frente as penalidades e é motivo de cassação, sim. Fica sem OAB. Sem OAB mesmo. Obrigado. Obrigada a vocês. Então, pessoal, eu gostei. Parabéns, Bruna, parabéns, Milo, né? Equipe. Opa, tá entrando gente na aula agora. Gostei da apresentação, gostei dos trabalhos, em geral, da turma, da sala inteira. Eu gosto da turma de vocês são bastante participativos, né? Então, eu gostei mesmo, achei bem válida a experiência, né? Foi uma experiência, porque eu não conheço vocês não me conhecem direito. Mas eu falei, vamos tentar fazer uma avaliação bimestral nesse sentido e acho que deu certo, né? Eu gostei do resultado e... Bom, eu acho. Alguém quer fazer mais alguma consideração, alguma pontuação, alguma coisa, alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo, professora. Terminaram todas as provas já? Última hoje. Última, graças a Deus. Então, beleza, pessoal. Então, amanhã é um feriadinho. Semana que vem a gente volta ao normal, né? Feito, então, pessoal. Obrigada. Ó, tem gente entrando na aula agora. Vai entrar para eu dar tchau para eles só. Obrigada a você, professora. Obrigada, pessoal. Tenha um bom feriado aí até semana que vem. Feito. Obrigada. Tudo bom. Beijo, tchau. Tchau. Depois eu mando o link das apresentações lá. Joia. A prof quer dizer da pré-apresentação, né? Desculpa bom. aí. Dessa vez eu vou deixar passar. Então tá bom. Tchau, Davi.